Esqueça Sócrates, esqueça Platão, e pode jogar fora seus livros de Aristóteles, absolutamente nenhum deles chega aos pés de Jake, pelo menos não na ficção. Porque a gente entendeu esse personagem errado a vida inteira. O Jake não é o maior filósofo das animações apenas porque ele tem frases de efeito ou bons ensinamentos. Ele é o maior porque ele possui uma vantagem biológica injusta sobre qualquer pensador humano. Ele tem o superpoder de transformar filosofia em física. Quando éramos crianças, assistindo Hora de Aventura na TV, cometemos um erro fundamental de interpretação. Acreditávamos que o poder do Jake era apenas se esticar e se distorcer. Nós olhávamos para ele e víamos uma ferramenta, um canivete suíço vivo que servia para o Finn socar vilões gigantes ou alcançar prateleiras altas. Mas, revisitando a obra hoje, fica óbvio que o poder dele vai muito além da elasticidade corporal. O verdadeiro poder do Jake é a elasticidade conceitual. Ele consegue pegar conceitos abstratos e complexos, coisas que a filosofia clássica levaria 10 livros para explicar. E ao se distorcer, ele transforma isso em exemplos físicos, brutais e visuais. Tem sentimento, não tem a ver com matrizes de personalidade nem tabelas, está tudo nas batidas do seu coração. Para nossas mentes jovens e infantis na época, ele não estava apenas recitando lições de vida. Ele estava mostrando essas lições na prática através de distorções metafóricas. Ele transformava o próprio corpo na mensagem. Como exemplo, o episódio O Limite. Jake não faz um discurso sobre lealdade. Ele amarra as pernas num toco de árvore e estica seu corpo através de um labirinto mortal para garantir que eles não se percam. Aqui, ele está reencenando de forma visceral o mito grego de Teseu. Enquanto Teseu precisou de um novelo de lã para não se perder no labirinto do Minotauro, Jake se torna o próprio fio. Mas repara no que acontece com o corpo dele. Quanto mais ele se estica, mais fino e fraco ele fica. É uma aula prática sobre até onde a gente consegue ir pelos outros. Ele não precisa fazer um discurso dizendo "eu me sacrifico por você". Ele mostra isso. O corpo dele vai quase sumindo só para o amigo conseguir seguir em frente. Sem perceber, ele estava ensinando para as crianças o que é amizade e sacrifício de verdade, enquanto a gente só achava engraçado ver ele ficando comprido. Quando ele fala sobre não se apegar à forma física, ele se torna um tijolo em uma parede prestes a cair. Ele materializa o pensamento. Ele para a nossa mente lógica e entrega a lição direto para o subconsciente. Queria saber como é ser tijolo de uma casa de tijolos quando a casa de tijolos cai. Você é muito novo, não vai entender. Eu não entendo, mas eu apoio a sua jornada mística, ou sei lá. E é com essa base, com essa capacidade de ser fluido como a água, que ele navega em um universo onde heróis buscam incessantemente por glória, vingança ou um propósito cósmico grandioso. E é aqui que a genialidade dele brilha. Diante da oportunidade de pedir qualquer coisa ao mestre dos desejos, Jake, o cão, pede um sanduíche. Um sanduíche? Sanduíche! Vai gastar o seu pedido num sanduíche? E não qualquer sanduíche. Um desse tamanho assim, ou desse tamanho. Essa escolha, que para muitos soa como uma piada de roteiro, é, na verdade, a síntese dessa filosofia sofisticada que ele carrega. Nós somos condicionados a acreditar que a jornada do herói exige sofrimento, sacrifício e uma evolução constante através da dor. Finn, o humano, representa essa nossa ansiedade. Ele precisa provar seu valor, ele precisa salvar o dia, ele precisa entender quem é. Mas Jake já sabe. Jake não está tentando se tornar alguém. Ele está ocupado demais sendo exatamente quem ele é. E é nessa aparente preguiça que reside uma iluminação espiritual que a maioria de nós passa a vida inteira tentando alcançar. E falhando miseravelmente. Para entender por que Jake transcende o arquétipo do parceiro engraçado, precisamos olhar para o que ele representa em contraste com o mundo ao seu redor. É uma terra pós-apocalíptica, cheia de perigos, monstros e traumas geracionais. É um lugar onde a obsessão pelo controle define os vilões e até os heróis. A princesa Jujuba controla seu reino com vigilância extrema. O rei gelado é escravo da sua própria loucura. O Leash deseja o fim de toda a vida. Todos querem impor sua vontade sobre a realidade. Jake, por outro lado, flui com a realidade. Muitos confundem sua postura relaxada com ignorância ou falta de ambição, mas o passado de Jake nos revela o contrário. Ele não nasceu um sábio pacifista. Sabemos que ele teve uma vida louca no crime, liderando gangues, planejando roubos complexos, vivendo a adrenalina da conquista e da acumulação. Ele já esteve no topo da cadeia alimentar da malandragem. Ele conhece o sabor do poder e do sucesso material. E, crucialmente, ele escolheu abandonar tudo isso. A sabedoria de Jake não vem da ingenuidade de quem nunca viu o mundo. Vem da exaustão de quem viu demais e percebeu que a corrida dos ratos não leva a lugar nenhum.
Ele abandonou a complexidade do crime, não porque era errado, mas porque percebeu que aquela vida era ruído. Era barulho que o impedia de ouvir a música da própria existência. Essa transição molda o primeiro pilar do que podemos chamar de o tal de Jake, a aceitação radical. Lembre-se do momento em que ele perde seus poderes elásticos na Horta da Bruxa. Para qualquer super-herói, perder sua característica definidora seria o início de uma crise existencial profunda. Finn entra em pânico por ele. Mas a reação de Jake é desconcertante. Ele não se revolta contra a injustiça do universo. Ele diz: "A verdade, eu tô me sentindo meio cansadinho. A aventura é muito mais pesada para um cara que não tem poderes. Daqui pra frente eu sou só mais um cachorrinho normal. A ironia é que eu estou com o corpo de um bebê humano." Ele compara a perda de uma habilidade fundamental a uma mudança no clima. Choveu, você se molha. Perdeu os poderes, você anda. Isso não é passividade, é uma forma suprema de adaptação. A maioria de nós sofre não pela realidade em si, mas pela distância entre como a realidade é e como achamos que ela deveria ser. Jake elimina essa distância. Ao aceitar o que não pode controlar, ele economiza uma energia vital que todos os outros personagens desperdiçam reclamando ou tentando dobrar o mundo à sua vontade. Mas essa aceitação não o torna frio. Pelo contrário, ela abre espaço para o segundo pilar de sua vivência, a empatia desapegada. Jake é, paradoxalmente, o personagem mais emocionalmente inteligente da série. Mas sua empatia não segue as regras sociais convencionais. Veja como ele lida com a paternidade. É um ponto polêmico. Muitos fãs o acusam de ser um pai ausente ou irresponsável, especialmente no episódio com seu filho Kim Kil-wan, um empresário de sucesso. Kim Kil-wan é a antítese de Jake, rígido, capitalista, focado em estrutura e posse. Ele compra a casa do pai para forçá-lo a crescer. A genialidade desse conflito é que Jake não tenta mudar o filho. Ele não tenta ensinar a Kim que o dinheiro é ruim, nem pede desculpas por ser quem é. Quando confrontado com a seriedade adulta do filho, Jake oferece amor na sua forma mais pura e, para o filho, mais irritante. Ele toca uma ocarina. Te amo, 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 te amo. É uma ocarina. Sempre que você tocar, vai se lembrar do amor do seu papaizinho. Ele presenteia com afeto, não com a responsabilidade performática que a sociedade espera. Jake entende que seus filhos são seres autônomos que cresceram rápido demais, literalmente e metaforicamente. Ele respeita a natureza deles, mesmo quando essa natureza é rejeitar o próprio pai. Ele está lá para apoiá-los, mas se recusa a projetar suas expectativas neles ou a absorver as expectativas deles sobre si mesmo. Essa fluidez de identidade é talvez a característica mais literal e simbólica de Jake. Ele é um metamorfo. Seu corpo não tem forma fixa e sua mente acompanha essa plasticidade. No episódio Abstrato, quando ele muda de cor e forma ficando azul e estranho, ele confronta essa ideia do navio de Teseu. Se todas as suas partes mudam, você ainda é você? Para seu irmão Germaine, que é obcecado por preservar o passado e os objetos do pai, a mudança é aterrorizante. Para Jake, a mudança é o estado natural das coisas. Mesmo não mudando por fora, estamos mudando por dentro constantemente. Mudar é seu estado normal, como nós. Tem umas coisas sobre mim que eu ignorei por muito tempo. Tenho medo dessas coisas, mas são parte de quem eu sou. As formas estão sempre mudando. Contanto que eu conheça a forma da minha alma, tá tudo bem. Essa frase é uma âncora. O formato da alma é a única constante em um universo de caos. Jake sabe quem é internamente, por isso pode ser qualquer coisa externamente. Um tijolo, um carro, um gigante ou um pai falho. Ele não define sua identidade pelo que faz ou pela aparência que tem, mas pela intenção que carrega. E aqui chegamos ao ponto mais sombrio e revelador da psique de Jake, sua relação com a própria mortalidade. Desde o sonho com a coruja cósmica, Jake sabe que vai morrer. Ele vê sua morte não como um fim trágico a ser evitado a qualquer custo, mas como o desfecho natural de uma boa piada. Quando o cometa catalisador se aproxima, ou quando ele se vê diante de perigos cósmicos, a calma de Jake é quase perturbadora para Finn. Finn luta, grita, chora, barganha. Jake apenas está pronto. Finn, quando eu morrer, minha consciência individual terrena vai se espalhar para todo canto. O quê? Eu vou estar em você, eu vou ser parte da sua mente terrena. No seu nariz, nos seus sonhos, suas meias. Essa aceitação culmina no que é, indiscutivelmente, o clímax filosófico de toda a série, apresentada em um episódio especial. Após sua morte, descobrimos que Jake alcançou o 50º mundo dos mortos. Na cosmologia da série, isso é o equivalente ao Nirvana. É o nível mais alto de iluminação espiritual, um estado de paz absoluta, silêncio e dissolução do ego. Jake zerou a existência.
Ele transcendeu os desejos mundanos, o sofrimento, a saudade. Ele alcançou o que monges e buscadores espirituais levam eras tentando atingir. Ele está completo. E então, Finn aparece. Finn, cheio de barulho, traumas, apego e confusão, invadindo a paz perfeita de Jake. Eu acabei surtando. Você ainda tinha várias outras paradas boas na vida, né? No fundo, eu só fiquei esperando. Oh. Senhor Morte, eu quero voltar. O que acontece a seguir define por que Jake é maior que qualquer mestre zen isolado no topo de uma montanha. A iluminação tradicional exige desapego. Exige que você solte as amarras que te prendem à roda do sofrimento. Amigo. Valeu, maninho. Você vai estar pronto para os 50 rapidinho. Volta pra lá e vive a sua melhor vida. Mas quando Jake vê seu irmão, quando ele percebe que a conexão entre eles é a única coisa que realmente importava, ele toma uma decisão impensável. Ele escolhe o rebaixamento. Jake abandona o Nirvana. Ele abre mão da perfeição espiritual, da paz eterna e da transcendência absoluta para voltar para a lama, para o caos e para a dor de existir novamente. No que será que a vida vai me transformar dessa vez? Jake, eu tinha acabado de entrar na minha epifania. Só voltei de zoação, porque é ótimo estar vivo com você. Ótimo motivo. Essa é a tese final de Jake. A filosofia dele não é sobre se desapegar do mundo a ponto de não sentir mais nada. É sobre saber que a única coisa que vale a pena no meio de todo o absurdo cósmico é a conexão genuína com o outro. O sanduíche perfeito não é nada se você não tiver com quem dividi-lo. Ou pelo menos alguém para assistir você comê-lo. Jake nos ensina que o sentido da vida não é uma grande missão escrita nas estrelas. O sentido da vida é local, é imediato. É a sensação da grama nas costas, o gosto de uma comida feita com carinho, a piada interna com um amigo, a aceitação de que vamos errar, envelhecer e morrer. Em um mundo que nos exige produtividade até no lazer, que nos diz que precisamos ser os protagonistas de histórias grandiosas, Jake o Cão nos oferece uma alternativa libertadora. Ele nos convida a sermos coadjuvantes felizes do universo, a entender que não precisamos salvar o mundo todos os dias. Às vezes, a coisa mais heróica e sábia que você pode fazer é parar de lutar contra a correnteza, aceitar as coisas como elas são e simplesmente fazer panquecas de bacon. Porque, no final das contas, a glória é efêmera. Estátuas de heróis quebram e reinos caem. Mas a alegria de estar presente, isso é a única coisa que é indiscutivelmente real. Encerramos aqui a primeira parte sobre o Jake, focando na filosofia por trás do personagem. Na parte 2, vamos navegar pelas fases dele e analisar como elas batem forte na gente. Muito obrigado a quem chegou até o final e apoia o projeto comentando e hypando. E aos membros, meu agradecimento especial. Todo o incentivo de vocês está voltando em forma de conteúdo melhor e mais frequente. Tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigado, eu sou o Oni e vou ficando por aqui. Valeu!